Olá, pessoal! Que a graça e a paz de Jesus estejam com todos nós. Nós ficamos alguns dias ausentes e eu já estava com saudades de dividir com vocês uma porção da palavra do nosso Deus. Hoje, então, nós voltamos e vamos refletir um pouco sobre o contido lá em Mateus, capítulo 18, nos versículos 21 e 22. Aqui nessa passagem nós encontramos Jesus ensinando os seus discípulos sobre uma série de questões e mais especificamente sobre o perdão. Nós encontramos um diálogo entre ele e Pedro sobre esse tema do perdão. Vamos ao texto então. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Eu estava pensando aqui sobre o contido nessa passagem e, com certeza, Jesus está ensinando sobre o perdão. E pensando sobre o perdão, nós não podemos deixar de pensar sobre o rancor e a mágoa. Rancor e mágoa são sentimentos que todos nós experimentamos. Uns mais, outros menos, mas todos, em algum momento da vida, sentiu rancor de alguém que o ofendeu, ou que o prejudicou, ou que o magoou. Todos nós. Esse sentimento, ele é tão comum no ser humano que um rabino judaico costumava contar uma história engraçada a respeito. Os judeus, eles usam muito o humor em seus ensinos. Eles acreditam que o humor bem colocado é uma demonstração de inteligência e que facilita o entendimento dos ensinamentos, quebrando a resistência dos ouvintes. Quando se quebra a resistência com uma piada bem humorada, bem colocada, normalmente fica mais fácil depois passar os ensinamentos. As pessoas ficam com uma prontidão maior para aprender. E esse rabino, ele costumava contar uma história sobre como o rancor pode atuar em nossas vidas. Então, ele dizia o seguinte: havia 2 judeus que tinham lojas na mesma rua, uma de frente para a outra. Eles vendiam os mesmos produtos e um tinha uma raiva muito grande do outro, ou seja, ambos se odiavam. Então, quando um fazia uma promoção na sua loja, num determinado produto, o outro também fazia e sempre fazia melhor. Por exemplo, se um vendia um produto por R$10, o outro abaixava para 8. Então, o primeiro, vendo que o outro tinha abaixado para 8, abaixava para 5. E o segundo abaixava para 4, enfim, assim ia. Mesmo tomando prejuízo, eles queriam sempre tirar a clientela do outro, de uma certa forma, se vingar do outro. Até que um dia, Deus mandou um anjo a um desses judeus, e esse anjo chegou e disse: Olha, eu tenho uma bênção de Deus para dar a você. Você pode escolher o que você quiser, porque Deus mandou te abençoar. E esse judeu ficou muito assustado e feliz ao mesmo tempo, confuso, e falou assim: mas eu posso pedir o que eu quiser? E o anjo disse: você pode pedir o que você quiser, mas é só um pedido. Então você tem que pensar bem a respeito do que você vai pedir. E esse judeu, então, realmente é um pedido só, então eu preciso pensar bem na bênção. Como ele era solteiro, ele perguntou para o anjo: eu posso pedir uma esposa bonita? E o anjo falou: você pode pedir uma esposa bonita, você pode pedir um carro novo, você pode pedir uma casa bonita, você pode pedir uma empresa de sucesso. Só tem um detalhe: tudo que você pedir para você, o seu amigo do outro lado da rua, ele vai receber em dobro.
E aí o judeu respondeu assim para o anjo: então nem preciso pensar, eu quero ficar cego de um olho. Então, que história, né? Dessa história, claro que é uma história fictícia, uma história de humor, mas é justamente para ilustrar a que ponto pode chegar o nosso rancor, a nossa raiva por uma outra pessoa. Pode chegar ao ponto até de travar as bênçãos da nossa vida. Esse judeu, ele preferiu amaldiçoar a vida do outro do que receber uma bênção e deixar que o outro recebesse a bênção em dobro. Então, pensando aí sobre o rancor e a mágoa, nós pensamos em como isso faz mal para as nossas vidas e em como é importante perdoar. Então, voltamos aqui ao texto de Mateus, onde Pedro fala assim. Pedro, aproximando-se de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Pedro estava perguntando a Jesus até quantas vezes nós devemos perdoar quando somos ofendidos ou magoados. E Pedro provavelmente fazia essa pergunta porque os rabinos da época, baseados no Antigo Testamento, eles ensinavam que se deveria perdoar até 3 vezes. Mas Pedro, ele não menciona 3 vezes, ele menciona 7 vezes. Talvez Pedro estivesse querendo receber um elogio de Jesus, já que o número 7 para os judeus significa perfeição. E aqui não há nenhuma interpretação através de numerologia ou esoterismo da minha parte. Eu apenas estou colocando o que os números realmente significam na cultura judaica. Então, o número 7 significa perfeição. E Pedro, falando 7 vezes, provavelmente estava esperando que Jesus o elogiasse, porque ele estava tratando o perdão de forma mais perfeita até do que os princípios judaicos, né, que consideravam que se deveria perdoar apenas 3 vezes. No entanto, qual não foi a sua surpresa quando Jesus lhe declarou que não se deveria perdoar somente 7 vezes, mas 70 vezes 7? E aqui eu faço um parênteses para explicar que os judeus, eles tinham uma forma diferente de formar um superlativo. Para nós, por exemplo, o superlativo de inteligente é inteligentíssimo, de perfeito, perfeitíssimo, e assim por diante. Mas os judeus, eles não faziam dessa forma. Eles faziam os superlativos usando o significado do número e multiplicando-o por um outro número para fazer esse superlativo. Então, se 7 significa perfeição, 70 vezes 7 seria o superlativo, seria perfeitíssimo. 7 seria perfeito, 70 vezes 7, perfeitíssimo. Então, a resposta de Jesus era que nós devemos perdoar ilimitadamente, de forma perfeitíssima, como o nosso Deus nos perdoou. E isso me faz pensar em como o perdão funciona para nós. Eu já li algumas reportagens de revistas médicas onde eu encontrei dados de que aproximadamente 78% dos doentes hospitalizados não precisariam estar nos hospitais. Aproximadamente 78% das pessoas internadas estão nessa situação ou por não conseguirem perdoar ou por não se sentirem perdoadas. É verdade, parece incrível, mas é verdade. A falta de dar e receber perdão é a origem de muitas doenças, não só emocionais, mas físicas também. Quando Jesus enfatiza a importância do perdão, é para que nós possamos ter saúde e viver uma vida abundante. Perdoar realmente não é fácil, dependendo da personalidade de cada um.
Mas agora surgem duas outras perguntas. Se perdoar é tão importante, por que temos tanta dificuldade em liberar o perdão? E eu creio que a grande dificuldade em liberar o perdão é que nós não entendemos ainda o perdão que Deus nos deu. A grandiosidade desse perdão. Quem não reconhece que também erra e não sentiu o perdão de Deus em seu coração, não consegue perdoar. É importante então que nós tenhamos consciência do grande perdão que Deus liberou para nós, que nós nos sintamos perdoados e, acima de tudo, que nós reconheçamos que nós também erramos e que Deus nos perdoou. Esse é o primeiro momento de uma liberação de perdão, é ter esse reconhecimento. E o segundo passo para perdoar alguém que nos ofendeu ou magoou, eu creio, é reconhecer que nós temos mágoa, raiva ou rancor dessa pessoa. Talvez o motivo pelo qual muitas vezes nós não conseguimos perdoar é porque nós não reconhecemos que estamos com raiva. Nós achamos que o que nós sentimos não é raiva. Afinal, nós somos bonzinhos. Nós nos sentimos bons. Nós sempre achamos que somos bons. Nós negamos a raiva e a mágoa e a disfarçamos de tristeza ou decepção. Nós falamos assim: eu não tenho raiva de fulano, eu só estou triste com ele. Se não temos raiva ou rancor de ninguém, então não precisamos perdoar. E a mágoa continua lá, corroendo a nossa saúde e a nossa qualidade de vida. Eu tenho então duas considerações com relação a essa palavra. A primeira: tenha a certeza de que você é muito especial para Deus. Ele deu o seu bem mais precioso, o seu Filho, para perdoar o erro da humanidade de ter se afastado da sua presença. Sinta-se totalmente amado pelo Eterno, porque a verdade é que Ele é apaixonado por você e quer que você seja feliz caminhando com Ele. Liberte-se de toda a culpa. Perdoe-se a si mesmo. Sinta-se plenamente perdoado, porque Deus realmente o perdoa e liberta das suas culpas quando você se arrepende de coração e se rende a Ele. Quando isso acontece, Ele cancela todo o seu passado e dos seus erros Ele não se lembra mais. E a segunda consideração, que sentindo-se então plenamente perdoado por Deus, perdoe o seu semelhante. Liberte essa pessoa que te magoou tão profundamente. Essa pessoa em quem você está pensando agora, que deixou tantas feridas na sua alma. Perdoe, porque você merece ser feliz. E a liberação do perdão será, em primeiro lugar, libertadora para você. Você será o primeiro e maior beneficiado pelo perdão que você libera. Mas aí você pode me perguntar: e como faço então para perdoar, se eu tenho tanta dificuldade? E eu te diria assim: se você já entendeu em seu coração que você também erra e que Deus o perdoa plenamente ao arrepender-se, então, mesmo que a sua vontade diga o contrário, mesmo que você não sinta vontade de perdoar, visualize essa pessoa que te magoou e mentalmente converse com ela. Diga-lhe: eu te perdoo e te liberto. Faça isso todos os dias, quando você estiver descansado. Pode ser de manhã, antes de se levantar, ou à noite, antes de dormir. Aquiete o seu coração e libere o perdão diariamente. Essa orientação que eu estou dando, essa sugestão não é bíblica, não está na Bíblia, mas é algo que eu fiz e que me ajudou bastante. E eu gostaria então de compartilhar com vocês. Fazendo dessa forma, aos poucos, você verá que as suas emoções irão mudando em relação àquela pessoa ou pessoas.
E de repente você perceberá que não se agita mais tanto ao pensar naquela situação. Na verdade, você irá lembrar-se cada vez menos do que aconteceu. E aos poucos o seu coração encontrará paz. Eu espero, queridos, que essa reflexão transforme-se em bênção na vida de vocês. E para isso não basta ouvir, mas praticar. Liberem perdão, sejam abençoadas e que a graça e a paz de Jesus esteja com todos nós. Até a próxima, pessoal.